Vamos iniciar nossa reunião de hoje. Regina vai fazer a prece, vamos nos conectar. Graças a Deus. Pai amoroso, gratidão te damos por esse momento que nos concede de estudo, de reflexão em cima do Evangelho do Cristo Jesus. Abra, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações para bem aproveitarmos todo o esforço de pesquisa, de estudo da nossa irmã Tatiana. Que ela seja amparada pela espiritualidade superior da Casa de Conselheiro, por seu mentor, para que juntos possamos nos esclarecer, irradiar em favor de todos aqueles que gemem e sofrem, enfim, aumentarmos a sintonia contigo e com o que vem de ti, que é mais alto. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigada, Regina. Hoje, então, estamos aqui com alegria, mais uma vez, nas quartas-feiras, dando continuidade ao estudo do livro Justiça Divina, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje a responsabilidade da página é de Tatiana, que pode ficar à vontade, Tatiana, quando você quiser começar. Boa noite a todos. Obrigado por vocês serem muito gentis em estarem aqui para escutar esse humilde estudo, mas é um estudo que eu faço com muita satisfação, com muito interesse, né? E com muito amor. Como a Valéria falou, o livro é Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel. Esses são estudos e dissertações em torno da obra do Céu e Inferno, de Allan Kardec, Justiça Divina. O item que ficou determinado para o nosso estudo de hoje é 19, omissão. Então, ele é da reunião pública do dia 24/3/61. Primeira parte. Capítulo 7, 25, 22, parágrafo 6. Asseveras não haver praticado o mal. Contudo, reflete no bem que deixastes à distância. Não permitas que a omissão se erija, se estabeleça em teu caminho, por chaga irremediável. Imagine-te à frente do amigo necessitado a quem podes favorecer. Não te detenhas a examinar processos de auxílio. Auxílio é auxílio, né? Quando o auxílio demora, não é mais auxílio. Quando a caridade é muito pensada, não é mais caridade. Então, a gente tem que ajudar. Não estou dizendo que não tem que ter um planejamento, não é isso. Mas o importante é ajudar, né? Se a gente for cá examinando, ter algumas questões, acabamos não prestando o devido auxílio. É possível que amanhã não mais consigas vê-lo com os olhos da própria carne. Supõe-te ao pé do companheiro sofredor a quem desejas aliviar. Não demores o socorro preciso. É provável que o abraço de hoje seja o início do longo adeus. Não adies o perdão, nem atrases a caridade. Abençoa de imediato os que te firam com o rebenque, com o chicote da injúria, e ampara sem condições os que te comungam à experiência. Se teus pais, fatigados de luta, são agora problemas em teu caminho, apoia-os.
com mais ternura. Se teus filhos, intoxicados de ilusão, te impõem dores amargas, bendize-lhes a presença. Doa a tua presença, doa o teu amor. Se o trabalho espera por tuas mãos, arranja tempo para fazê-lo. Se a concórdia te pede cooperação, não retardes o atendimento. Não percas a divina oportunidade de estender a alegria. Tudo que enxergas entre os homens, usando a visão física, é moldura passageira de almas e forças em movimento. Faz em cada minuto o melhor que puderes. Seja qual for a dificuldade, não desertes do amor, não abandones do amor que todos devemos uns aos outros. E se recebes em troca pedra e ódio, vinagre e fel, sorri e auxilia sempre, porque é possível que estejas ainda hoje na terra diante dos outros e os outros, ou os outros diante de ti, pela última vez. Esse estudo do céu e inferno é do item do Código Penal da Vida Futura, especificamente o parágrafo 6º, né? O bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Isso é do livro Céu e Inferno. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então, gente, isso é uma reflexão que todos nós devemos pensar. Porque quando nos omitimos a praticar o bem, nos omitimos a ajudar um irmão, nós estamos deixando de fazer o bem. E deixar de fazer o bem é uma imperfeição, é um defeito. E quando a gente deixa de fazer o bem por qualquer circunstância, a gente deixa de ajudar, a gente deixa de ver as coisas boas. Se a gente for avaliar, se a gente não quiser fazer nada, não vou fazer mal a ninguém, mas também não vou fazer bem, quantas pessoas poderiam ter sido ajudadas com o hábito de fazer o bem, com o hábito de querer ajudar, de fazer, de pôr em prática de verdade? Então, a ausência do bem é a omissão. E a omissão dos bons. O Livro dos Espíritos, na questão 932, pergunta 932, penas e gozos terrestres, está aqui a pergunta. Por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Olha a resposta. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, dominarão. Então, o quê? Depende da gente. Aí, no Livro dos Espíritos também, a lei divina ou natural, na pergunta 642.
Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Olha a resposta. Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Olha a complicação, né? Porque às vezes você, quando não se omite em fazer o bem, acaba um mal sendo praticado. Então você responde duas vezes, pelo bem que você não fez e porque, em função de você não ter feito o bem, um mal foi praticado. O que gera, né, a omissão? A omissão é uma questão bem delicada. E assim, as pessoas acham que o bem e o mal são duas forças antagônicas e que vivem numa eterna luta. Mas isso é uma visão muito maniqueísta, é uma visão muito simples, né? É equivocado achar que o bem e o mal têm a mesma potência. O mal é somente a ausência do bem. É só isso. Quando o bem chega, o mal bate em retirada. É como a escuridão. Ao acendermos uma luz, um fósforo que seja, a escuridão perde a força. Se a rua está escura e acendemos a luz do quarto, não é a escuridão que entra pela janela, é a luz que sai por ela. E tem muitos exemplos dentro da doutrina espírita, né? De psicografias, dando exemplo mesmo do bem, da atitude do bem, das pessoas de bem. No livro Libertação, do espírito André Luiz, Psicografia de Chico, mostra um vasto local de baixíssima vibração espiritual, comandado por uma entidade astuta, mas profundamente infeliz, pois se mostra em planos de ódio e de vingança, e que comanda vários espíritos igualmente infelizes, que cumprem em suas ordens, atuando sobre o psiquismo de várias criaturas encarnadas. A equipe do qual André Luiz faz parte inicia, então, com amor, coragem e paciência, um plano que, aos poucos, vai conduzindo aquelas almas à redenção de si mesmo pelo trabalho do reerguimento moral. Ao final do livro, a mãe do que, digamos, chefe do bando aparece esplendorosa de luz para buscar o filho, que não havia muito tempo, visto que tão logo desencarnou. Deixou-se levar por sentimentos inferiores. Ele, então, emocionado ante a presença da mãe, deixa cair toda a máscara de crueldade. Revela-se frágil, carente. A mãe o leva embora e a luz do bem se faz presente, inundando o lugar de paz. O bem não foi tímido, não foi audacioso, trabalhou de forma diligente e o mal se dissipou. O bem agiu de forma inteligente, com sabedoria, mas agiu, usou a mãe para sensibilizar o filho. Tem um outro exemplo também do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo. No livro, o Marquês de Sade, sim, ele mesmo, espírito altamente vinculado ao sexo vicioso, tanto que a palavra sadismo deriva do nome dele. Mesmo séculos depois de sua morte, é também surpreendido no plano espiritual pela presença da mãe.
é com um concurso dos amigos espirituais, sim, eles mesmos, os amigos espirituais, é iniciando um processo de redenção daquela alma, pois o bem sempre vence. Nesses dois casos que eu dei aqui o exemplo, a mãe foi usada para salvar os filhos. O bem usou meios para a salvação. E aqui falou de amor, de coragem e de paciência. Então, meus irmãos, precisamos ter coragem para não sermos omissos, porque é muito difícil. A coragem, ela é determinante. Não basta não fazermos o mal, temos a obrigação de fazermos o bem. Imaginemos se todas as vezes que temos a oportunidade de fazermos o bem e não fazemos por omissão. Olha quanto bem deixou de ser praticado, quantas pessoas poderiam ter sido ajudadas e não foram. E o que as consequências em função disso? Quanta caridade podia ter sido realizada? Quantas dores poderíamos aliviar, curar, ajudar e não fazemos quando somos omissos? Parece que fica um vazio, né? Um espaço em branco, uma interrupção. Uma interrupção da alegria, da felicidade. Então, por isso que temos que fazer o bem, sempre. E, assim, eu sempre acho que, às vezes, falar, ler, escrever é fácil. A questão toda é como a gente pode pensar em transformar o nosso dia a dia. E eu pensei muito nisso. Eu acho assim, a gente acordou, nós vamos sair para trabalhar, nós temos nossos familiares que moram com a gente, e acho que a primeira coisa é dar um bom dia com um sorriso, um bom dia com amor. E é fácil dar bom dia dentro de casa. Agora vamos botar o pé na rua, antes de chegar no trabalho. Às vezes passamos por irmãos em situação delicadas, em situação de rua. Às vezes podemos ajudar de forma financeira, às vezes não podemos. Aí eu refleti. Eu tenho que colocar isso na minha rotina. Como que eu posso ajudar? Eu posso ajudar com um olhar atencioso, com um olhar respeitoso, com um olhar de não julgar e de sentir amor pelaquele irmão. E existem trabalhos voluntários muito bonitos de apoio às pessoas em situação de rua, né? Isso foi um exemplo que eu dei porque eu pensei na minha rotina, né? Eu não faço parte, né? Então eu falei, bem, eu não faço parte, mas o que eu posso fazer para ajudar? Primeiramente, é ter muito respeito e um olhar fraterno para esses irmãos, antes de eu chegar no meu trabalho. Então, a gente tem que fazer o bem no nosso dia a dia, colocar na nossa rotina, porque assim, você não pode se omitir de fazer o bem. E como que a gente vai botar isso, fazer o bem? Porque o fazer o bem é fazer o bem para qualquer pessoa. Fazer o bem para quem a gente gosta é muito fácil, né? Eu amo meu filho, então eu vou fazer o bem para meu filho, né? Além de ser uma obrigação de mãe, né? Eu faço por muito amor e por muito gosto, mas eu tenho que fazer o bem para os demais, para a família universal, né? Sempre refletindo. Então, um bom dia com um sorriso, uma palavra amiga, um apoio, né? Às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente pode apoiar uma pessoa que está numa situação difícil, uma situação delicada. Dizer um Deus te abençoe, do fundo do coração, meu irmão, que Deus te abençoe. Tudo vai ficar bem. Vou orar por você. Vamos orar juntos.
E isso é importante, é agir com toda a sinceridade, porque nós temos ajuda no plano espiritual, né? Que todos nós somos filhos de Deus. E é o mínimo do mínimo que a gente pode fazer é praticar o bem. É entender que o caminho é só a gente seguir. Quem teve aqui na frente, que foi Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia. Precisamos ter coragem. Coragem de sair da letargia, da zona de conforto, para fazer o que a gente pode fazer, né? Às vezes eu não posso fazer grandes obras, mas eu posso fazer as pequenas, né? As grandes obras começam com as pequenas atitudes, começa com a nossa rotina. Tem um livro que eu sempre leio, que é A Coragem da Fé, de Carlos Barcelli, de Bezerra de Menezes. Ele fala no item 22, insanidade. Habituai-vos à serenidade através da oração e do exercício constante do bem aos semelhantes, criando em vós mesmos resistência contra o mal que vos espreita os passos da caminhada. Não tem jeito, a gente tem que ter serenidade, equilíbrio, sabedoria. E como é que a gente consegue isso? Através da oração e do exercício constante no bem aos nossos semelhantes. É praticando, é botando na nossa rotina. A gente não tem que escovar o dente todo dia, a gente não tem que tomar banho todo dia, então a gente tem que fazer um bem todo dia. O exercício, né, o contato do bem aos semelhantes é um hábito, vamos acrescentar na nossa rotina. E nesse mesmo livro, no item 26, único modelo, Dr. Bezerra fala: filhos, lutai contra os pensamentos infelizes que vos criam hábitos perniciosos. Todo hábito é adquirido. Não acrediteis na força determinante da hereditariedade com o ser capaz de transferir para o corpo o que é responsabilidade da alma. Não vos acostumeis ao mal, para que o mal não se acostume a vos utilizar como instrumento de sua propagação no mundo. Não deixeis escapar de vós a oportunidade de colaborar no bem dos seus semelhantes. Então, tudo está ligado a fazer o bem, a fazer a caridade. Esse estudo, quando ele fala da omissão em fazer o bem, da omissão em ajudar, de pôr em prática, né? De pôr em prática, é a caridade. Até porque quando ele fala que você não sabe se você vai estar aqui para poder fazer isso de novo. Você vai perder aquela oportunidade. Então ele diz, não adia o perdão. Não atrases a caridade. Quando ela é muito pensada, você pode chegar tarde na hora de ajudar aquele irmão. E sempre com concórdia, com cooperação, não retarde o atendimento, para a gente poder sempre ter a felicidade de ajudar. No Evangelho também ele fala isso, né? Amor ao próximo como a si mesmo.
no capítulo 11. Está como o maior mandamento, né? Não, amar a Deus é o maior mandamento. E ele fala, né? Amar ao próximo. Amar os vossos inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, e não vê o inimigo senão como um ser nocivo, perturbando a sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Quer dizer, ele é totalmente contra o mal. Totalmente. Né? Vamos aprender a fazer o bem. Vamos fazer o bem. Vamos amar o próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade. Você olhar para o teu irmão como você está olhando para você. Porque se resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida que se deve fazer para com os outros o que deseja para si. O que você quer para você, se você desejar para o teu irmão, você está meio caminho andado. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos e de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz, a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas a união, concórdia e benevolência mútua. Está no Evangelho, capítulo 11, amor ao próximo como a si mesmo, item 4. Então, é isso aí. A gente não tem como fugir. E, por coincidência ou não, hoje é dia de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, ele, na Igreja Católica, ele é padroeiro das obras de caridade. Eu estudei na escola de São Vicente, meu filho hoje estuda na escola de São Vicente, e tem uma história dela, de São Vicente, no livro Kardec Prossegue, de Adelino da Silveira. Os hóspedes de Jesus. Conversamos com Chico a respeito da impaciência dos assistidos pela casa espírita nos dias de distribuição de alimentos e roupas, e comentávamos que raros eram os que agradeciam quando recebiam suas sacolas. Disse o Chico: São Vicente de Paulo, certa vez, enviou um bilhete às irmãs que o auxiliavam na assistência aos necessitados, que dizia assim: Minhas irmãs, muita tolerância com os hóspedes de Jesus, pois eles são impacientes e exigentes. Eu acho que o que ele quis dizer para isso? Que tudo que a gente faz para qualquer irmão, a gente está fazendo para Jesus. Que a gente tem que pensar que você está fazendo diretamente para Jesus. E eu me ponho também na posição de hóspede de Jesus. Eu também sou hóspede de Jesus. Somos todos hóspedes de Jesus. Né? E estamos aqui nessa escola da vida, que não é uma escola tranquila, mas nós somos perseverantes, nós temos fé, nós temos um evangelho e temos um Cristo, que é o nosso governador planetário, que nos serve de modelo e guia.
E eu tenho quero terminar com uma frase, com um pensamento que eu acho que todo mundo já conhece, mas eu acho que é muito pertinente ao tema, que é uma frase de Martin Luther King, que ele disse assim: eu não me incomodo com o silêncio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um papelzinho, chega na hora. Ele disse que, em suma, que ele se incomoda com o silêncio dos bons, com a omissão dos bons, que essa é a preocupação dele, que os maus, para ele, isso não é uma questão, mas sim com a omissão dos bons. Veja, eu não estou falando de religião, né? Martin Luther King foi um exemplo para muita gente, para muita coisa. Tá aqui, ó. O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Martin Luther King. Então, meus irmãos, vamos ter coragem para não sermos omissos. Vamos ter coragem para praticarmos o bem sempre. Botar o bem como hábito, né? Incluir na nossa rotina o bem. Porque o bem não é só dar dinheiro, o bem tem outras coisas, tem muito mais coisas. É você orar por uma pessoa que você às vezes nem conhece. É apoiar as pessoas às vezes em situações difíceis. Se vê alguma injustiça, tentar resolver, auxiliar, né? Para que aquilo não prossiga. E precisamos realmente ter coragem. Vamos fazer a nossa prece final, então? Vamos. Pai, que é todo amor e bondade, que é pura verdade, auxilia todos nós, teus filhos, que clamam por misericórdia, que clamam pelo teu perdão, para que possamos seguir o evangelho do amor, o evangelho da caridade, e que possamos ser dignos de ser chamados de teu filho. Agradecemos a oportunidade desse encontro, desse estudo, e graças a Deus por essa paz, por essa tranquilidade e por essa harmonia que nós estamos tendo. Graças a Deus. Obrigado. Obrigada a você, Tatiana, pelo seu estudo, né, tão profundo, né? Tem muita coisa aí para a gente refletir, você trouxe bastante coisa, e eu fiquei pensando, né, nesses dois casos que você traz, das duas mães que ajudaram, se elas não tivessem ajudado, se elas tivessem se omitido, como teria sido, né? E quando você fala também no dia a dia, né? Às vezes uma simples garrafa de água que a gente dê a um companheiro que esteja ali na rua, isso já é muito, muito, muita coisa. Obrigada pelo seu estudo. Temos 2 minutinhos. Quem quiser falar,
rapidinho, pode abrir seu microfone. Muito obrigada, Tatiana. Como sempre, você traz profundas reflexões, né? Achei maravilhoso você trazer Martin Luther King. Me lembro bem de toda a luta dele, tão jovenzinho eu era ainda, né? Mas isso tudo que você coloca e todas essas outras colocações que você trouxe, Emmanuel disse uma pequena frase que está aí no texto, que é: não deserte do amor. Não E a desista. gente não desiste, não desiste ou não deserte, não sei, não desista. Tudo vai fluir, né? Você vai lembrar que o outro é teu irmão, você vai lembrar de muitas e muitas coisas. E tudo isso fecha com todas essas outras colocações que você trouxe de Bezerra, de Luther King, né? Do próprio Evangelho. É questão de não desertar do amor. Todo dia eu posso, antes de adormecer, com a minha cabecinha lá no travesseiro, longe de todo mundo, perguntar: qual foi a coisa boa que eu fiz hoje? Só uma já me basta. É um exercício que você falou, coloca no seu dia a dia. Se todo dia eu parar para pensar se eu fiz uma coisa boa, isso vai virar um hábito. E muitas coisas boas virão. Muito obrigada. Eu que agradeço por vocês me escutarem. Muito bom estudo, muitas boas reflexões e nos encontramos quarta-feira, né? Nosso tempo está acabando. Quarta-feira que vem aqui pelo Zoom, amanhã no presencial para quem puder. Beijos. Uma noite de paz para todos nós. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Tati. Foi ótimo. Obrigada.